Bem, pessoal, então na nossa segunda aula a gente viu como se isolam as raízes, né? E agora a gente vai começar a ver como refina. Eu já isolei, agora eu quero descobrir quanto vale essa raiz. Então a gente vai ver esses métodos agora de refinamento, né, da minha raiz. E os métodos de refinamento são 5 que a gente vai ver. Hoje a gente vai ver o método da biseção, mas vamos ver também o método da falsa posição, o método do ponto fixo, o método de Newton-Raphson e o método das secantes. Então, vamos ver aqui em que consiste esse método da biseção. Eu tenho aqui o meu intervalo de busca, tá certo? Eu tenho aqui o valor de A e aqui o meu valor de B, certo? Observe que f de A é negativo e f de B é positivo, portanto, eu tenho certeza que há uma raiz aqui. O que o método da biseção vai fazer? Ele sempre vai dividir esse intervalo ao meio e vai avaliar esse valor aqui. Nesse caso, ele vai descobrir que f de x1 é negativo, tá? Ele vai olhar, f de x1 tem o mesmo sinal de f de A? Tem. Então eu vou jogar fora esse intervalo e vou ficar com esse novo intervalo que vai de x1 até B. E vou dividir esse intervalo que vai de x1 até B de novo no meio. x2. E vou verificar que f de x2 é positivo. E agora vou olhar que f de 2 é positivo, como f de B, jogo o B fora. E divido de novo aqui no meio. E vou fazendo isso, jogando fora esse pedaço, pegando a nova aproximação da raiz e dividindo sucessivamente o intervalo no meio, até colapsar em cima da raiz. Então, observa como fica o meu a gente vai ver esse algoritmo já, mas temos algumas observações para fazer sobre esse método, né? Ele divide sucessivamente ao meio, mas eu preciso dar o intervalo de busca correto para ele, senão ele não encontra a raiz. Então ele não é um método auto-iniciável. Eu preciso dizer a ele onde está a raiz. Ele não vai sozinho, tá? Agora, por outro lado, uma vez que eu dou o intervalo de busca correto, ele sempre vai encontrar a raiz. Então, esse é um método que ele nunca erra. Se eu apontar o intervalo certo, ele não vai errar. Existem métodos muito mais rápidos do que ele é um método lento, é o pior de todos, em termos de velocidade. Mas esses métodos que são muito rápidos, às vezes não encontram a raiz. Tá? Então, vejamos aqui esse primeiro exemplo. Eu tenho essa equação aqui a resolver. E elevado a x mais x menos 5 igual a 0. Faço o isolamento, percebo que existe uma raiz aqui, ó, entre 1 e 2, e vou implementar o método da biseção. Nessa coluna aqui do meu algoritmo, eu vou identificar as iterações. Tá? Aqui eu vou botar o valor de x1, aqui o valor de x2, e aqui a média dos dois, que vão ser as minhas aproximações da raiz, vão aparecer aqui. Tá? Nessas colunas, f de x1, f de x2, f de xm, só me interessa o sinal. Então, aqui na minha primeira iteração, na minha iteração 0, na minha primeira aproximação da raiz, eu tenho o meu intervalo de busca. Portanto, a minha primeira aproximação é a média aritmética desse intervalo, que é 1,5.
Então, f de 1 é negativo, f de 2 é positivo. E f de 1,5 também é positivo. Então, eu comparo o sinal de f de 1,5 com f de 2 e vejo que tem o mesmo sinal. Portanto, eu vou destruir o valor 2 e vou substituir por 1,5. E agora eu vou ficar com um novo intervalo 1, 1,5. f de 1, a média entre 1 e 1,5 é 1,25. f de 1 é negativo, f de 1,5 é positivo e f de 1,25 é negativo. Né? Então eu vejo que esse valor negativo tem o mesmo sinal de f de 1. Eu vou destruir esse 1 e vou substituir por 1,25. Ele vem para cá. Então agora eu tenho um novo intervalo, 1,25, 1,5. Pego a metade entre esses dois, dá 1,375. E agora eu calculo f de 1,25, negativo. f de 1,5, positivo. f de 1,375, positivo também. Mesmo sinal, destruo 1,5. Substituo x2 por 1,375. Tem um novo intervalo e vou fazendo a mesma coisa. E o erro, como é que eu calculo? Esse primeiro erro não existe, eu não posso calcular, porque eu não tenho uma aproximação anterior dessa raiz. Agora, esse erro da primeira iteração, iteração 1, eu posso calcular. Ele vai ser igual a quanto? 1,25 menos 1,5 dividido por 1,25 multiplicado por 100%. Pego um módulo disso, dá 20%. Ou seja, 1,25 menos 1,5 dividido por 1,25. Pego esse módulo e multiplico por 100%. É o erro dessa primeira iteração. Dá 20%. Eu faço o mesmo com todas, até que o erro seja inferior a 1%. E essa aqui é a minha resposta. 1,3047 com erro de 0,6%. A gente tem aqui um segundo exemplo, que é x ao cubo menos a raiz de x mais 1 igual a 0. Isolo e obtenho aqui esse intervalo de busca, que coincidentemente foi igual ao outro. Monto a mesma tabela, identifico a iteração x1, x2, x médio, f de x1, f de x2, f de x médio. No método da bisseção, só me interessa, insisto, os sinais. Tá? Então, aqui está o meu intervalo de busca, 1, 2. A média é 1,5. Eu calculo f de 1 negativo, f de 2 positivo, f de 1,5 positivo. Vou destruir esse 2 e substituir ele por 1,5. No lugar de x2, eu tiro o 2 e boto 1,5. Tem um novo intervalo de busca e uma nova aproximação da raiz igual à metade, a média aritmética, desculpa, desses dois valores. E agora calculo de novo. F de 1 negativo, f de 1,5 positivo, f de 1,25 positivo. Destruo novamente esse valor 1,5 e coloco no lugar de x2 1,25, que era a aproximação anterior. Agora tem um novo intervalo, 1, 1,25. A média aritmética é 1,125. Calculo f de 1 negativo, f de 1,25 positivo, f de 1,125 negativo. Vou destruir agora o valor de x1 e substituir por 1,125. E vou fazendo isso
e calculando meus erros até que eles sejam inferiores a 1%, que é o meu critério de parada. Tá? Então, o erro aqui tem que ser inferior a 1%. Tá bom? Lembrando que o nosso erro na iteração, o meu erro na iteração i é igual ao módulo de xi menos xi menos 1 sobre xi, e se eu quiser esse erro percentual, eu multiplico por 100%. É essa fórmula que a gente usa e é ela que serve como meu critério de parada. Tá bom?